Saudações a todos. Estou mais uma vez com um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 3 também. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Um versículo da palavra de Deus que fala sobre a morte. Aqui o Senhor Deus, ele havia construído, havia plantado, havia feito um jardim e colocado ali o homem e a mulher, que ele havia também formado, inclusive o homem com as suas próprias mãos. E ele colocou ali o homem e a mulher para que tomasse conta do jardim. Ele liberou para que eles comessem de todos os frutos de árvores encontrados naquele jardim, mas proibiu que eles nem tocassem em um fruto de uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, ou seja, a mulher, ela foi tentada pela serpente e ela acabou aderindo ali, então, às tentações da serpente e acabou experimentando, provando daquele fruto que era proibido por Deus. E, consequentemente, também o homem, posteriormente, acabou também provando desse fruto. E ambos os dois ficaram à mercê da morte e da corrupção. E esse assunto, morte, é um assunto que muitas vezes as pessoas não gostam nem mesmo de falar sobre ele, devido ser um assunto, de certa forma, bastante pesado. Porquanto a morte ela é algo que ninguém, humanamente falando, pode com ela. Quando a morte vem, ninguém consegue escapar. A morte chega e ceifa a todos. Mas eu quero falar aqui sobre um homem cujo nome é Jesus. Ele se deparou algumas vezes com a morte, e a morte não pôde com ele. Todas as vezes em que ele se encontrou com a morte, há relatos na palavra de Deus de algumas vezes, pelo menos 3 vezes que a Bíblia menciona, que o Senhor Jesus ele se deparou com pessoas mortas e aconteceu de eles ressuscitarem. O Senhor Jesus ele se deparou com um menino ali, com o filho de uma viúva, e ele apenas tocou na esquife e o morto reviveu. Mas é algo muito tremendo, porque a morte não conseguia se manter firme na presença do Senhor Jesus. Houve uma menina, ela estava também morta, e o Senhor Jesus se aproximou também e disse que a menina filha de Jairo, ele disse que ela não estava morta, que ela estava dormindo, porque para o Senhor Jesus a morte não assustava ele. Ele não ficava amedrontado quando se deparava frente a frente com a morte, porque ele estava acima dela. E houve outra vez também que ele se deparou com um amigo dele, inclusive um homem chamado Lázaro. E esse homem também já há 4 dias já estava morto. E o Senhor Jesus apenas chamou Lázaro e ele ressuscitou. Eu acredito piamente que ali no cemitério, se o Senhor Jesus não havia chamado o Lázaro pelo nome, ia ressuscitar o cemitério inteiro, porque a morte para ele não era amedrontadora, não era algo que não se pudesse lidar,
conforme é humanamente falando. A morte sempre ela amedronta as vidas das pessoas. Ninguém consegue lidar muito bem com a morte. Eu começo a analisar acerca da morte e muitas vezes a gente analisa que a morte, quando ela chega, as pessoas reverenciam ela, as pessoas têm um medo muito grande dela. E eu analiso que quando uma pessoa morre, por exemplo, acontece uma coisa, um evento ali chamado velório. E nesse velório as pessoas ficam ali tomando chá, comendo bolacha, e eles ficam ali, de certa forma, em certo sentido, celebrando a morte. Ficam ali reverenciando ela, porque ninguém pode com ela. E se isso não bastasse, quando acaba o velório é feito algo chamado cortejo. Existe um cortejo fúnebre. Ali a família, os entes queridos, os amigos mais chegados, eles participam do velório. E eles ficam sabendo que a pessoa morreu e vão lá e participam. Mas se isso não bastasse, então é anunciado para a cidade toda, porque acontece um cortejo. E nesse cortejo o trânsito para, não há sinal vermelho para o cortejo, não há nada, o cortejo segue. Quer dizer que ninguém entra na frente do cortejo, porque sabe que ali existe uma pessoa que morreu, ali tem a morte, e ninguém se atravessa na frente dela. Então a cidade toda fica sabendo que a morte passou por ali. Então a morte é algo que ninguém pode com ela. Houve um homem chamado Metusalém, em algumas traduções é Matusalém. Ele, segundo a Bíblia, viveu 969 anos. Mas chegou os 969 anos, ele também foi ceifado pela morte. E essa morte ela veio matando, ela matou em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, matou Ruth também, Samuel, matou Samuel também, matou os reis. Em Crônicas ali ele veio matando também, que é a história dos reis. Esdras também foi morto pela morte. Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel também foi morto. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mateus. Em Mateus nasceu um menino. E esse menino de nome Jesus. Esse menino, a morte também perseguiu ele desde bebê. Os seus pais tiveram que fugir para o Egito. E houve então uma perseguição ferrenha da morte. A morte já, desde que ele nasceu, ela já estava tentando ceifar a vida desse menino. Mas ele teve o seu ministério aqui na terra, foi ameaçado de morte, foi tentado, sofreu atentado de morte. Mas, todavia, depois dos 33 anos, segundo a história, então ele foi levado lá num lugar chamado Calvário, e lá a morte ceifou a vida dele. E eu quero crer que a morte, depois que ela ceifou a vida do Senhor Jesus, ela desceu lá no inferno e começou a festejar, chamou o diabo, chamou todos os capetas que havia lá e começaram a festejar a morte do Senhor Jesus. Mas passou-se 3 dias e o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ressuscitou, e segundo a Bíblia, ele foi lá no inferno, tomou a chave do inferno, da morte, pisou na cabeça lá do inimigo, e foi dado ao Senhor Jesus ali todo o poder no céu e na terra, e ele venceu a morte, e a morte não pode com ele mais uma vez. Então é desse Jesus que eu quero falar, que eu quero testificar para você que está visualizando esse vídeo. Eu quero dizer para você que não há nada impossível aos olhos do nosso Deus.
Não há nada, não há um problema que Ele não possa solucionar. Não tem nada que Ele não consiga resolver. Isso basta que você creia. Então creia e acredite na palavra de Deus, acredite que o Senhor Jesus, Ele é Senhor e que Ele é todo poderoso e Ele está acima de todas as coisas. E que para Ele não existe impossível, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Não sei qual é o seu problema, não sei qual a maior dificuldade que você vem enfrentando atualmente, mas uma coisa eu sei, que você colocando nas mãos de Deus, colocando nas mãos do Senhor Jesus, Ele com toda certeza vai ter um imenso prazer, uma imensa alegria em solucionar para você. As coisas possíveis são para nós, mas as impossíveis são para Deus. Muito obrigado e até a próxima.